Quando você opera no espírito, o impossível deixa de ser limite. Antes de levantar voo, você precisa enxergar. O Espírito Santo abre seus olhos para ver além do presente, para visualizar o futuro que ele sonhou para você. Mas visão sem ação é apenas ilusão. É hora de operar o plano, de colocar em prática a fé que move céus e terra. E quando você decide caminhar no Espírito, Deus não apenas sustenta seus passos, Ele os eleva, Ele te leva mais alto. Voe, você operando no Espírito. 3 domingos que vão transformar sua jornada. Este é o tempo de voar. Bom dia, família. A paz de Jesus para você, amém? Gente, você nunca esquece a primeira vez que você voa. Sim ou não, gente? A minha experiência, T.D. Jakes fala isso, e a minha experiência quando eu, pela primeira vez, voei, né? Eu voei numa situação bem delicada, porque eu voei com 2 crianças, uma de 1 ano e meio, e a outra estava com 2 anos e meio. Meus pais foram visitar minha irmã e disseram: Lindiane, vamos lá, todo mundo, toda a família junto, as meninas agora já estão, né, a partir de 1 ano, vai ser incrível. E eu disse: uau, pela primeira vez eu vou voar e vai ser o privilégio de voar com as minhas filhas. Eu pensei, tá tudo certo. Gente, sendo que eu nunca imaginei que viajar com 2 crianças e vem por mim, aquelas escalas bem de madrugada, sabe? Porque minha irmã mora em Mato Grosso do Sul, não tem voo direto. É aqueles voos bem, sabe, difíceis, que você voa daqui para São Paulo e passa lá 3 horas numa escala com 2 crianças. Aquela situação bem delicada, que foi uma experiência única e nunca mais, cheguei em casa e disse ao meu marido: olha, presta atenção, eu nunca mais viajo sozinha com 2 crianças. Você está me ouvindo? Ele disse: foi você que escolheu, que você disse que ia ser uma experiência incrível e que isso iria marcar. As meninas disseram: marcou demais, marcou a minha vida, porque Débora teve prisão de ventre. Gente, vem comigo. O cara dizendo: gente, se assentem, coloquem os cintos, porque agora eu vou, lá, lá, lá. E eu dentro do banheiro, e a mulher lá: moça, você tem que voltar para sua cadeira. Se você não está entendendo, minha filha não está conseguindo aqui fazer suas necessidades. Gente, teve uma hora que eu chorei. E Ruth, ela começou a andar, ela não andava, tá? Ela começou a andar lá no aeroporto de Recife, na volta, e isso de madrugada, 4 horas da manhã, você com 2 crianças, e essa menina rodando, e meu pai atrás dela, e eu quero ir para minha casa. E, gente, de verdade, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu voei. Nunca mais, e nunca mais eu vou dessa forma, nunca mais. Então, eu creio que a vida com Deus, ela de fato é assim, é um chamado para voos altos. E quando você vai pela primeira vez, você sente aquele friozinho na barriga, você fica, né, imaginando as nuvens, né, você começa a visualizar muitas coisas diante desse espetáculo que é voar pela primeira vez. Mas com Deus também, os voos eles são altos, mas o nosso Deus, Ele quer que a gente voe nessa perspectiva de algo incrível, que é única e que Ele vai nos conduzir para outros lugares que nós jamais imaginaríamos. E hoje a gente vai falar sobre você operando no Espírito Santo, tá? E esse é a série de mensagens, vai ser 3 mensagens apenas, mas é a respeito de você voar e voar com o Espírito Santo. E quando o Senhor nos leva a esses voos, a gente consegue ir muito mais além do que os nossos olhos podem visualizar. Óbvio que quando nós vivemos a mediocridade, quando a gente vive uma vida cristã, sabe, meia boca, a gente não consegue visualizar os planos e a amplitude que Deus tem para cada um de nós. A gente não consegue discernir, a gente vive um cotidiano muito medíocre, mas quando a gente decide realmente operar com o Espírito Santo, no Espírito Santo, a gente consegue ver algo bem maior, a gente consegue discernir os fatos melhores, a gente consegue ver o nosso Deus protegendo a nossa vida. Isso é incrível. Santos Dumont, ele disse o seguinte: não se espante com a altura do voo. Quanto mais alto, mais longe do perigo você fica. É quando se está mais próximo do solo que se deve desconfiar. Então hoje o convite para mim e para você é a gente voar no Espírito Santo, porque nós somos criados para voos altos. Gente, imagine que você é a criação de Deus, a imagem de Deus.
Deus, ele é um Deus grandioso, como a palavra dele diz. Então, o convite do nosso Deus que nos criou é um convite para alçar voos altos. É para viver na altura, na perspectiva que Ele está. Ele nos convida para estar com Ele. E esse Deus, Ele vê todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele é poderoso. Então, Ele nos convida a viver na altura. Assim como o homem sempre sonhou em voar e por fim o conseguiu através da visão de um pioneiro como Santos Dumont e os irmãos Wright, também Deus deseja nos levar a lugares altos, além dos limites e através da visão espiritual que Ele nos concede. Quantos aqui hoje querem voar nas maiores alturas com o Senhor? E você vai ver a proteção dEle, você vai discernir os fatos de uma melhor forma. Preste atenção. Deus, quando nos criou, Ele sabia muito bem todo o seu potencial. E Ele sabia tão bem que Ele desenhou, Ele arquitetou, Ele orquestrou tudo de forma incrível para você viver na sua potência máxima. Então, hoje o Senhor quer nos levar, porque você foi projetado para grandes coisas. Porque se esse Deus é grande e maravilhoso, Ele também projetou você, Ele desenhou toda a sua vida, Ele projetou tudo para você viver algo maior. Deus, Ele colocou dentro de nós mesmos um anseio pela eternidade. Então, esse anseio pela eternidade, esse anseio por Ele, de nos conectar com Ele, é para viver nas maiores alturas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Abraão e Sara. Lembra de Abrão, né, que quando teve aquele encontro com Deus, o Senhor o transformou para Abraão. Ele vivia em uma cidade, Ur dos Caldeus. Deus o chama para ir para uma cidade que ele não saberia. Ele convidou ele e a sua esposa, e eles saíram desse lugar, saíram dos caldeus, saíram da sua terra, da sua parentela, deixou tudo para um lugar que Deus havia de mostrar a ele. Ou seja, Deus ainda não tinha dito qual era o lugar, qual era o destino. Deus os convidou e ele disse sim ao Senhor e a esse chamado, entendendo que esse Deus que o havia convidado era um Deus grande e com certeza ele tinha coisas maravilhosas para ele. Assim foi ele, sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, e foram para uma cidade desconhecida. E lembre-se, Deus faz uma promessa a Abraão que ele iria ter, né, as descendências como as estrelas do céu. Faz essa promessa incrível, eles eram estéril. E aí vem toda essa situação que eles vivenciaram com Deus. A mulher Sara acabou, fez algo que não era da vontade de Deus. Ainda não tenho como gerar filhos, está aqui minha escrava, está aqui minha serva, vai lá e faz o que tem que ser feito. E aí tiveram Ismael. Tudo isso aconteceu na história desse homem e dessa mulher. Deus, ele promete e ele cumpre. Assim Deus fez e prometeu. Veio Isaac, o filho da promessa, e tudo isso aconteceu com Abraão e Sara. Mais tarde Deus cumpre essa promessa e faz uma aliança com eles. A partir dessa história, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como a gente pode operar, como eu e você podemos operar no Espírito Santo, saindo das limitações do medo, saindo da rotina, da incredulidade, de algumas situações que a gente vive, de algumas promessas que Deus coloca para cada um de nós, e muitas vezes nós não acreditamos, acabamos fazendo da nossa forma, do nosso jeito. Então, hoje a gente quer levar você, o Espírito Santo quer levar você a visionar o seu futuro. Visione o seu futuro. Hoje o Senhor quer nos levar, quer nos colocar em lugares altos para que a gente possa ver e de fato enxergar todo o futuro que Ele tem para mim e para você. E falar em futuro, gente, não tem como ir para Jeremias 29:11. Não tem como a gente não visualizar esse futuro que Deus tem para a gente. Que o texto diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro certo. Esses são os planos que o Senhor tem para mim e para você, ponto. Isso aqui é a verdade de Deus para mim e para você. E eu amo a versão da Bíblia, a mensagem, quando ele diz: sei o que estou fazendo, já planejei tudo, e o plano agora é cuidar de vocês, não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam. Esse é o futuro que Deus tem para a gente. Então eu quero levar você hoje a entender que Deus está no nosso futuro.
Deus está no seu futuro, Deus está além do hoje, Deus já sabe muito bem o que vai acontecer com você amanhã. Então, saber disso é ir para um lugar de descanso, porque se o meu Deus que me criou para lugares altos estar no meu futuro, então está tudo certo, está tudo ok. O que me resta agora é descansar em Deus e saber que Ele tem esse futuro incrível, está tudo bem preparado. Ele nos dá planos de nos dar esperança e de um futuro maravilhoso. Quem crê nisso, diga amém. Gente, e o que é que sustenta a jornada da fé da gente? É saber exatamente o ponto de chegada. Nós saímos de um lugar e vamos para um lugar onde nós já sabemos e cremos aonde o Senhor vai nos levar. Sabendo que Ele tem esse plano de paz, esse plano de nos dar esperança, então eu estou certo, eu estou ok, está tudo bem, porque eu sei aonde o Senhor vai me levar, o Senhor não vai me causar dano algum, a mão dEle está sobre mim, então está tudo certo, eu sei aonde Ele vai me conduzir, eu vou ficar bem, nele eu tenho tudo e eu estou segura, por isso que eu sei aonde é o meu ponto de chegada. Então saber disso a gente vai entender. E hoje eu quero conduzir você a entender, a acessar essa visão do futuro na perspectiva de Jeremias 29:11, nessa perspectiva que Deus nos criou para alçar voos altos. O Senhor nos criou a sua imagem, a sua semelhança e todos os planos dele são bons. Então, nessa perspectiva, eu quero que você acesse essa visão. E o primeiro passo é: coloque a visão que Deus te deu em movimento. Deus te deu uma visão, coloque ela agora em movimento. Não é para ficar parado e dizer, tá bom, vou esperar de uma forma inércia. Não, agora tem que haver uma reação sua. Qual vai ser a sua reação diante da direção que Deus vai te dar? É só olhar e dizer, uau, tu vai fazer isso, Deus? Deus, Ele quer que você coopere para que tudo isso aconteça. A Bíblia nos chama e diz que nós somos cooperadores de Deus. Se somos cooperadores de Deus, algo nós temos que fazer. Deus nos dá uma visão, Deus nos dá uma direção. Então agora, Senhor, eis-me aqui. Ok, o que é que eu tenho que fazer? Vou cooperar para que isso aqui aconteça. Entende? Então Deus nos chama para isso. A vida, ou a visão espiritual, ela funciona como um mapa divino. Eu queria sua atenção aí para o telão, para esse mapa, que é um roteiro de João Pessoa de Maceió até João Pessoa. Veja bem, se eu tenho um destino, né, vamos supor que eu saio daqui e vou para Maceió. Eu tenho o meu destino, eu tenho o local, o ponto de chegada que eu tenho que chegar. Então eu vou sair daqui de João Pessoa, eu vou saber, eu vou como para Maceió? Eu vou de carro, eu vou de ônibus, como é que eu vou chegar até lá? Qual é o custo que eu vou ter? Veja, o Senhor me disse que eu tinha que ir para Maceió, mas como é que eu vou? E como é que eu vou fazer para que isso aconteça? Então tem que haver uma reação nossa. Eu tenho que agir conforme a direção que Deus me deu. Qual vai ser a minha participação nisso? Deus quer que a gente coopere para que isso aconteça, amém? Então a gente vai ter que cooperar para que isso aconteça. É como se fosse um mapa divino. As promessas de Deus são esse mapa. Ele vai nos direcionar, Ele vai dizer, mas agora a gente precisa pegar a mochila e a gente precisa ou andar, ou pegar um trem, ou pegar um ônibus, ou ir com o nosso carro, ver qual vai ser os custos que vão ser necessários, saber que Deus vai prover, porque se Ele me deu a direção, Ele vai prover todas as coisas. Então eu preciso ter uma reação, não é só olhar, uau, olha só o que Deus tem para mim, uau, e ficar só olhando para aquilo, para a promessa, ficar olhando só para a direção. Não, tem que haver uma reação nossa, um movimento nosso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então muitos ficam esperando o momento ideal, muitas pessoas ficam esperando a condição perfeita para que isso aconteça. Ou seja, a gente fica só parado esperando o momento, mas nós temos que agir. Quando a gente age, o Senhor faz, o Senhor opera, porque Ele deu a direção. Os recursos, eles vão vir, tudo o que é necessário para que essa promessa de Deus, esse ponto de chegada que eu tenho que ir acontecer, isso o Senhor vai prover. Isso não é parte sua nem parte minha, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Abraão, ele partiu sem saber de nada para onde ia. Ele estava apenas confiando numa direção de Deus. Ponto. Era isso que Abraão estava em mente. O Senhor me prometeu, deveria sair de Ur dos Caldeus. Gênesis capítulo 12, verso 4, diz: partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Qual é a nossa função para nós vivermos, de fato,
operando no Espírito Santo. É partir quando o Senhor disser, vai. Se você ficar, você vai perder, de fato, o tempo de Deus, o tempo de Deus é um tempo perfeito. E se Deus diz sai, gente, não tenha medo, sai. É melhor você sair sem saber para onde ir do que você ficar, sabendo onde vai ficar, mas a mão de Deus não vai estar mais sobre você. E aí é por sua conta, é sobre a sua responsabilidade. Abraão, ele saiu da terra que o Senhor havia dito que ele deveria sair, da sua terra, da sua parentela, do seu lugar de conforto. Aonde Abraão, ele não estava, sabe, sem fazer nada. O texto fala que Abraão, ele já era um homem realizado. Ele já tinha bens, ele já tinha ovelhas, ele já tinha rebanhos, ele tinha servos. Ele era um homem muito bem de vida. E Deus disse a Abraão, sai daí. Mas Senhor, como assim eu vou sair desse lugar? Senhor, o Senhor não está vendo não que eu tenho servos? O Senhor não está vendo não que eu já construí muitas coisas nesse lugar? Deus disse, sai daí. Para onde? Para um lugar que eu vou te mostrar. Então é hora da gente se mover quando o Senhor disser que tem que sair do lugar. Não fique no lugar onde Deus já disse para você sair. A visão que recebemos de Deus não é para ser admirada, gente. É para ser vivida. A vida com Deus, ela não é de promessas, mas é de você, de fato, percorrer, caminhar, sabe, em busca dessa promessa que Ele fez para cada um de nós. É para nós agirmos, é para nós sairmos. Deus tirou da tenda, o levou a olhar para as estrelas do céu e disse, olha, Abraão, é isso que eu tenho para você. Olha a amplitude. É como essas estrelas que estão no céu, a descendência que eu vou dar a você. Mesmo Abraão não tendo filho algum, mesmo Abraão tendo o seu lugar de conforto, Deus diz, sai do teu lugar de conforto, que eu vou te levar para um lugar e que você vai ter, sabe, as descendências como as estrelas do céu. Você não tem filho, não tem um filho, como vai ser isso? Ele só disse e saiu. Apenas partiu. A visão de Deus não cabe em lugares pequenos, nem nas nossas mentalidades. Nossa mentalidade limitada, mas é necessário a gente sair desse lugar de conforto para ver o que Deus de fato está fazendo. Lembre-se, a visão sem movimento é frustração, mas a visão com ação é destino. O seu destino, ele está preparado. Agora basta você pegar a sua mala, basta pegar a sua mochila e simplesmente caminhar em direção ao que o Senhor tem. Amém? Gente, em 2009, após a leitura de um livro, Descontentamento Santo, era o nome do livro. Eu li aquele livro e eu terminei em chamas e em lágrimas. E eu disse, Deus, eu decido deixar tudo, porque era o que Deus estava me requerendo. Era o Isaac que o Senhor me pedia, que era a minha profissão. E eu amo a enfermagem, eu acreditava e projetei a minha vida para viver como enfermeira. Atuei durante 10 anos, a minha profissão. E em 2009, após essa leitura, o Senhor me pede e diz, Linda, está na hora de você deixar. E eu disse, Deus, como? Porque a renda que eu tenho, boa parte é para o sustento da minha família. Como assim? O Senhor não está sendo irresponsável, não? O Senhor disse, Linda, está na hora de você me entregar a sua profissão. E eu disse, para quê, Senhor? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Porque eu sabia fazer, o que eu sabia ser era enfermeira. E ele disse, agora você vai cuidar do projeto que acontece desde 2006, que é o projeto Compaixão, e você vai cuidar daquelas crianças de forma mais intencional e mais integral. Eu quero você lá 3 vezes na semana. E eu disse, ok, Senhor. E como é que vai ser, né, pagar as contas? Isso eu num diálogo com Deus. Eu disse, eu tenho que falar com meu marido, porque isso é o que Deus está me falando, mas eu preciso validar isso com ele. E quando eu chego para ele, eu disse, pronto, meu marido vai dizer, não, Linda, está ficando doida, é? Aí eu disse para ele, e ele disse, Linda, Deus está falando, eu disse, tá. Ele disse, então pode deixar, pode entregar. Eu disse, amor, e como vai ser minha vida? Quando as pessoas perguntarem assim, Linda faz o quê? Aí eu vou dizer, não sei o que é que eu vou dizer, eu sou o quê? Porque eu era enfermeira. E Deus começou a tratar a minha identidade. Porque você não é o que você faz. Né? E muitas pessoas acabam entrando numa crise de depressão após a aposentadoria, quando se aposenta, porque não sabem quem são. E Deus começou a trabalhar comigo a partir dali. E Deus disse, você não é enfermeira, você apenas atua hoje, foi 10 anos e foi lindo, foi maravilhoso, mas eu quero lhe levar para um lugar que você ainda não sabe. Eu disse, ok, Deus, tudo certo. Falei com meu marido, ele disse, ok, Linda, está tudo ok. Quando eu ia compartilhar com as pessoas, teve pessoas da minha família que disseram, menina, tu vai morrer de fome. Aí eu disse, e aquilo vinha no meu coração, eu disse, vou morrer de fome. Tu é doida, é?
meu Deus do céu, e tu vai ganhar o quê nesse projeto? Eu disse, nada, não vou ganhar nada, vou ganhar galardões no céu ainda, na eternidade, como a palavra de Deus diz. Mas, gente, foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida, de verdade. Deus dizia, você vai cuidar dessas crianças e você vai cuidar das suas filhas. Eu disse, Deus, mas eu sou negligente com minhas filhas. Deus disse, não, o que eu quero para você é isso. Então, você vai cuidar, porque se eu estou no seu futuro, eu sei que o que você precisa hoje é disso, e o que as meninas precisam é disso, as nossas filhas, porque é uma das coisas que eu falo com Deus, Deus cuida das nossas filhas, porque elas são tuas mais do que minhas. Né? E o Senhor disse, eu sei o futuro que eu tenho para elas e elas precisam de você agora, não é amanhã, é hoje. E, gente, foi a melhor escolha que eu pude fazer, óbvio, né, que tudo com Deus é perfeito, é lindo, é maravilhoso. Claro que dá um friozinho na barriga, claro que eu fico imaginando Abraão deixar tudo, deixar sua terra, deixar seus bens, deixar aquele ambiente de conforto, mas foi a melhor experiência que eu tive com Deus a partir disso. E essa semana, por que eu estou falando isso? Porque essa semana foi a inauguração lá do espaço do Compaixão, né? Um sonho que foi projetado, vai ser uma escola, mas começou com pessoas que decidiram dizer sim ao Senhor. Então, existem movimentos que Deus quer fazer através de nós, que vai precisar do seu sim, vai precisar da sua partida de alguns lugares, você vai precisar deixar alguns lugares, você vai precisar deixar algumas pessoas, porque Abraão deixou a sua parentela, você vai precisar deixar algumas coisas, mas tudo vale a pena, porque em Deus não há desperdício algum, não há perda quando nós estamos com Ele. E Abraão, ele sentiu e viveu isso, assim como eu e assim como cada um de nós, quando decidimos dizer sim ao Senhor e partir desse lugar que o Senhor está nos dizendo para sair e para ir para uma visão e persistir numa visão que Ele está nos dando. Então, para acessarmos essa visão, coloque a visão que Deus te deu em movimento, comprometa-se agora com o processo, isso mesmo, com o processo. Entre a promessa e o cumprimento há um processo. Há aí um espaço que você vai ter que vivenciar, que vai ter dúvidas, que vai ter momentos de inquietude, que vai ter momentos de que você vai questionar Deus em alguns momentos, algumas situações que você não esperava ao longo desse trajeto até o seu ponto de chegada. Esse processo que você vive é o trabalhar de Deus em nossas vidas. É quando Deus vai nos forjar. Gente, eu aprendi quem realmente de fato eu sou quando eu precisei deixar uma profissão para dizer que eu não era aquela profissão. Eu sou linda, filha de Deus, independente do que eu faça. Ou que não venha fazer nunca mais nada. Porque em algum momento, talvez eu, sei lá, alguma comorbidade, alguma coisa, eu possa deixar de fazer algumas coisas e eu vou deixar de ser eu? Não, eu sou linda, sou filha amada de Deus e estou esperando e aguardando e ansiando pela volta de Jesus. Ele que é o amado e que está tudo preparado para mim no céu e ok. Entende? Então, assim, a gente viver isso, esse trabalhar de Deus é a coisa mais valiosa. Talvez não seja o ponto de chegada, talvez não seja a promessa realizada, mas esse processo que a gente vive com Deus é a coisa mais deliciosa e são as lições mais lindas e incríveis que a gente pode viver com o nosso Deus. Então, esse processo é o trabalhar de Deus em nós para nos preparar para o que Ele nos prometeu. Ou seja, nesse processo tem um nome chamado espera. É onde a gente vai aprender a esperar. Sabe assim, quando o nosso filho, né? Quantos tem filhos adolescentes aqui? Sabe, nessa fase é muito natural a gente ouvir, espera aí um minuto, só um pouquinho, espera aí que eu estou indo, né? Sabe, aí você fica naquela coisa dentro de si, vou esperar, né? Enfim, o esperar é difícil. O esperar, você perde um pouquinho do controle da situação. Porque quando você se submete a uma espera, você está colocando o seu tempo nas mãos do outro. E isso gera uma inquietude, isso gera uma angústia dentro de si. Então, essa questão da espera, ela é delicada. E ela é muito difícil, mas ela faz parte do treinamento de Deus em nossas vidas. Gente, eu aprendi o seguinte, sabe situações que a gente vive que a gente nunca esperou? Eu nunca coloco os meus olhos nas pessoas ou na situação. Eu digo assim, Deus, tu quer trabalhar algo em mim, né? Só pode, tá? De brincadeira, Deus. Só pode, porque não tem nada a ver com as pessoas. O meu relacionamento com Deus é meu e teu, e eu acho que o Senhor está movendo alguma coisa dentro de mim para trabalhar em mim,
para alguma coisa. Então, eu sempre penso dessa forma, porque, de fato, é isso. O Senhor quer trabalhar em nós, nesses processos, nessa espera, nesse trabalho árduo de esperar a promessa, de caminhar até a promessa, de, sabe, deixar tudo e, de repente, você, talvez, em algum momento, se sente vazio e diz, cadê Deus? Aonde é que está a promessa? Aonde é que isso vai chegar? Aonde é que isso vai nos levar? A gente fica nessa situação, nesse desconforto, mas isso também, nesses intervalos de Deus, eu diria, nos leva a um ambiente de dependência de Deus. Nos leva a gente a aprender que, de fato, o que a gente precisa é dele. Não são das coisas, não é do ponto de chegada, não é a promessa, mas o que eu preciso é dele. O meu caráter é formado, a minha vida ela é transformada de dentro para fora. Há uma maturidade espiritual sendo desenvolvida dentro de nós. Abraão, ele viveu tudo isso diante da espera, da partida, de deixar tudo. Então, ele viveu esse momento. A visão sem preparo, gente, é perigoso. Chegar, por exemplo, na rota que eu queria, chegar em Maceió, talvez por minhas forças, sabe, da minha forma e da minha velocidade, pode me levar a um risco muito maior. Então, esse preparo é necessário para a gente não cair em lugares onde, de fato, a gente pode nunca mais se levantar. É no processo que Deus molda em nós a capacidade de sustentar aquilo que Ele quer determinar, aquilo que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Então, a espera pode produzir algo profundo, pode se tornar algo cansativo, mas Deus sempre, eu diria, nos pede para esperar quando há uma tarefa importante a ser feita. Sempre. Porque senão a gente vai pensar que essa tarefa importante depende de mim. Eu sou o máximo, Deus me escolheu. Mas não. Quando a gente se coloca na espera, a gente simplesmente revela o quanto nós precisamos dele para realizar essa tarefa tão grande que Ele colocou em nossas mãos. Então, Deus frequentemente, Ele pede por estações de espera para manifestar, sabe o que, gente? Em nós, a nossa fraqueza. E a nossa fraqueza, ela é importante nas mãos do Senhor. Porque o poder de Deus, Ele só se manifesta em nós através da nossa fraqueza. Não é no nosso poder, mas é na nossa fraqueza que Ele vai manifestar. Abraão e Sara tiveram que lidar com a espera, com as dúvidas, com os erros também, por atropelar e dar a sua serva para Abraão, enfim, coabitar e trazer um fruto que não era o fruto que Deus almejava, que foi Ismael. Enfim, Abraão, gente, ele esperou, sabe quanto? Aproximadamente, Gênesis capítulo 12, até essa promessa, acho que foi Gênesis 18, se concretizar, ele esperou 25 anos para que Isaac nascesse. 25 anos. Maria, mãe de Jesus, esperou quanto? 9 meses para a promessa que o anjo havia dado, que ela iria dar à luz ao Salvador. Então, existem momentos que a gente vai esperar. Vai esperar 1 ano, 2 anos, 2 décadas. Mas aquele que prometeu, ele vai cumprir. Então, espere entendendo que Deus está trabalhando em você. Deus está preparando você para quando de fato aquilo chegar, a tarefa tão importante, ou o ponto de chegada que você gostaria de chegar, acontecesse, mas aquilo ali não vai tirar você dos olhos do Senhor. Quantas pessoas pedem para engravidar, eu quero ter um filho, Deus abre a madre, e o filho vem, a coisa mais linda, e as pessoas tornam aquele filho como um bezerro de ouro. E deixa o Senhor, deixa de congregar na casa do Senhor, abandonam às vezes, passam às vezes 5 anos e às vezes as pessoas voltam toda quebrada porque colocaram uma criança no lugar onde não era dela. Tem pessoas que pedem um casamento, tem pessoas que pedem um trabalho, e quantas pessoas criam, sabe, essa promessa tão linda que Deus fez em bezerros de ouro. Por isso que a espera, ela é necessária. Então há tempo para todas as coisas. E não há desperdício em Deus. Talvez você diga, meu Deus, faz tanto tempo. Pense assim, esse tempo Deus está me preparando, Deus está trabalhando em mim. Cada estação nos prepara para um novo nível que Deus quer nos conduzir. Por último, para acessarmos essa visão, não menospreze seus pequenos começos. Isso mesmo, pequenos começos. A grandeza do que Deus planejou para você pode parecer desproporcional no que você tem hoje. Você olhe para as suas mãos e diga, nossa, o Senhor quer me levar para Maceió, mas eu não tenho nem carro. Como isso vai acontecer? Né? Eu não tenho nem dinheiro.
mas o Senhor te deu a promessa, o Senhor já te deu a direção, tudo certo, Ele vai prover. Por isso que nunca despreze o que é pequeno nas suas mãos. Talvez aquele garoto, diante da multidão faminta, que tinha apenas 5 pães e 2 peixes, era insuficiente, e de fato era insuficiente. Mas nas mãos desse Deus que é suficiente e é grandioso, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Então talvez você diga assim, poxa, o que Deus me chamou para fazer é tão pequeno, mas faça, porque nas mãos dEle vai se tornar algo incrível e maravilhoso para a glória dEle. Davi, o menos mais importante da família, esquecido pelo pai, né, pastor de ovelhas, levantou-se contra um urso e um leão. Ele recebeu a unção de Samuel, vitória contra Golias. Passou, sabe quantos anos, gente, para assumir o reinado? 13 anos. Depois de viver tudo isso com Deus. Então, são coisas pequenas que acontecem na nossa vida que a gente acha, ai, meu Deus, é tão pequeno, ninguém está vendo. E quem disse que as pessoas precisam ver? Quem tem que ver e visualizar é você, e provar e ver que Deus é bom. Não são as pessoas, não são as redes sociais. Você não precisa, sabe, colocar um stand-up, olha o que Deus fez comigo. Não, a não ser que Deus diga para você fazer. Sabe, a não ser que Deus diga para você. Sabe o que é que eu tenho pensado muito sobre isso? Às vezes fica, eu quero o meu testemunho. Porque olha o que Deus fez comigo. Às vezes eu fico pensando que as pessoas querem roubar a glória de Deus para mostrar que Deus fez, mas foi por ela, sabe? E às vezes eu fico pensando sobre a intimidade que nós temos com o Senhor. E o Senhor tem me feito pensar muito sobre isso. Lindo, o que eu vivo com você aqui no seu quarto, no secreto, você não precisa compartilhar com as pessoas. Porque o que eu vivo com você é eu e você. As pessoas talvez nunca vão entender o que eu estou vivendo com você, o que eu peço para você. Porque eu fico pensando, por exemplo, eu tenho minhas intimidades com meu marido, você também, que é casado, né? Você tem os seus momentos íntimos. Você conta para as pessoas como isso acontece? Não. Por que a gente vive contando as coisas que a gente vive com Deus? Será que Deus muitas vezes não se sente exposto? Não, ainda é para testemunho. Será que Deus pediu isso para você? Ou você quer se vangloriar diante das megas experiências que você tem com Deus, para dizer que você é mais espiritual que todas as outras pessoas? Cuidado, porque muitas vezes a gente quer promover mais a gente do que o próprio Deus. Então eu fico pensando que esses inícios, esses pequenos inícios, ele de fato vão glorificar a Deus de uma forma muito maior do que você pode imaginar. Gente, veja aí essa imagem da semente do grão de mostarda para a árvore de mostarda. Eu trouxe o grão de mostarda porque, segundo a Bíblia, Jesus vai falar sobre isso, a parábola do grão de mostarda, que é uma das pequenas sementes. Veja o que pode se tornar. Então, às vezes a gente fica, o que eu tenho é tão pouco. Eu tenho um trabalho tão pequeno. Meu Deus do céu, é tão difícil. Coloca nas mãos do Senhor. Você vai ver que vai se tornar uma árvore frondosa, linda e maravilhosa, aonde o nosso Deus vai ser glorificado. Deus quer ver se você é fiel num pouco, antes de colocar você no muito. Seja fiel no pouco, glorifique ao Senhor no pouco que você tem hoje, naquilo que o Senhor te deu nas mãos. Sara, Gênesis 21, 2 e 3 diz, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Não foi naquele exato momento, porque ela poderia estar dizendo, meu Deus, eu sou muito velha agora, imagine daqui a 25 anos. Né? Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa. Foi com 100 anos que ele teve a promessa em suas mãos. Mas ele acreditou, aquela pequena fonte que ele tinha da promessa e da palavra de Deus, ele viu como uma semente e depois de 25 anos ele teve a promessa em suas mãos. Então o que é que Deus tem dito a você hoje? Quais são as pequenas sementes que o Senhor está lançando aí nas suas mãos? Que tal você acreditar? Em vez de você jogar fora essa semente, coloca ela, rega ela e você vai ver o quanto Deus vai fazer. A promessa de Deus a Abraão era grandiosa, descendência como as estrelas do céu. Uau! Começou com quem? Com Isaac, com um único filho. A cultura do céu valoriza começos humildes. Jesus nasceu aonde? Numa manjedoura. Davi começou como pastor de ovelhas. Os discípulos eram pescadores simples. Jesus, ele veio como o quê? Como um cordeiro, manso e humilde, mas ressuscitou como um leão. Aleluia. Deus não precisa de grandes inícios. Deus não precisa, sabe, de fogos, de artifícios para
vamos agora iniciar uma temporada e vai ser incrível. Não, não. Ele precisa apenas do seu coração e do meu coração, rendidos e corajosos, para seguir, para dizer: Senhor, é para partir, eu vou partir. E eu vou seguir a tua direção. Pela fé, Abraão recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus lhe fez promessas, Deus lançou sementes aí nas suas mãos. Agarre ela com fé e diga: Senhor, eu estou aqui disponível e eu vou me esforçar para cooperar, para que isso aqui frutifique e dê muitos frutos para a tua glória. Toda visão de Deus é um convite a uma intimidade. Ele quer te levar a lugares altos. Aleluia, glória a Deus. É isso que Ele tem para mim e para você. Mas vai precisar da sua renúncia, vai precisar da sua escuta diante da direção dEle. Ele quer te levar a lugares altos, mas deseja fazer isso com você passo a passo. Você desfrutando o caminho. Esse caminho com Ele, de estar com Ele. Nos dias áridos, você beber da água que Ele vai te dar. Sabe, vai ter momentos onde Ele vai te lançar no rio. Vai ter momentos que você vai passar por um vale, você vai dizer: ok, o Senhor está comigo, está tudo bem. Ele quer que você desfrute cada estação, cada passo, sabe, cada movimento dEle, você sendo conduzido pelo Espírito Santo dEle. Isso vai ser a coisa mais incrível que você pode viver nessa jornada, operando no Espírito Santo. Amém? Hoje é dia de você levantar o seu voo. Você quer voar hoje com o Senhor nas maiores alturas? Fique em pé no seu lugar. Levante-se aí. Eu sei que o Senhor já tem falado ao seu coração. Eu sei que o Senhor já lançou sementes aí nas suas mãos. Eu queria dizer essa última citação de John Maxwell, que ele diz: você nunca irá a um lugar novo se continuar parado no mesmo lugar. Deus é um Deus de movimento. E a gente vai ver cada movimento de Deus ao longo da história de homens e mulheres de Deus. Mas homens e mulheres de Deus que decidiu se movimentar com Ele. E hoje o Senhor quer te movimentar. Hoje o Senhor quer te tirar da zona de conforto. Hoje o Senhor está lançando sementes na sua mão de promessas. O que é que você vai fazer com essas sementes que o Senhor tem colocado? Fecha seus olhos aí. Permita que o Espírito Santo de Deus encontre suas mãos abertas para ele lançar as sementes que o bom Pai quer derramar sobre a sua vida hoje. Talvez você já tenha recebido algumas sementes, alguma direção, e talvez falte em você hoje coragem para avançar e prosseguir. O Senhor já te fez um convite em algumas estações para voar de uma forma tão incrível e poderosa, para viver coisas maravilhosas, mas aí você perdeu o tempo de Deus, você ficou parado, você não se movimentou, você argumentou com Deus e nesse argumento você parou. Mas hoje o Senhor é um Deus de segundas chances e Ele está te dando novamente a chance para você sair, para você avançar, para você ir para a terra que Ele te prometeu. Mas você precisa ter fé, você precisa acreditar. Então comece aí a operar no Espírito Santo e comece a dizer ao Senhor que você acredita que os planos que Ele tem para você são planos de paz, planos de não lhe causar dano e de lhe fazer prosperar em um futuro maravilhoso que Ele tem para você. Comece agora a gerar fé no seu coração. Aumente a fé e acreditar que esse Deus, Ele quer e Ele criou você para viver nas maiores alturas. Aleluia. Comece agora aí a crer. Comece agora a aumentar a sua fé nesse Deus que prometeu e que vai cumprir.
Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumprir. Abraão creu, por isso ele viu, por isso foi imputado nele, por isso que o Senhor realizou, o milagre aconteceu, Isaac nasceu, o filho da promessa nasceu. Por isso que você tem que crer para o filho da promessa, ele nascer. Hoje nós estamos nesse ambiente profético, em um útero, aonde o Senhor, o Deus que prometeu, Ele quer trazer à luz aquilo que Ele prometeu na sua vida. Ele quer trazer à luz aquilo que Ele colocou no seu coração. Creia, porque Ele é Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Aleluia, aleluia.